Estamos de volta para mais uma aula, a segunda do dia, na verdade. E o assunto de agora é equação da circunferência. E aí é interessante você perceber que existe uma equação que, quando eu for atribuindo os pontos a ela, os pontos vão montando uma circunferência. E aí, qual é essa equação, como é que eu encontro ela, a partir de um ponto e do raio eu já consigo encontrar. É isso que a gente vai ver agora nesse vídeo. A equação da circunferência, na verdade, é eu entender a distância entre dois pontos, entre o centro e um desses pontos da circunferência, que na verdade vai ser o raio dela. A distância entre o centro e um desses pontos vai ser o raio dessa circunferência. Pegando a distância entre dois pontos, eu já consigo fazer aqui x menos a ao quadrado, então x menos o a ao quadrado mais y menos b ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Essa equação aqui é chamada de equação reduzida da circunferência. Certo? A partir da equação reduzida, eu posso também encontrar a equação geral. Se eu pegar essa equação aqui, eu estou vendo que ela tem centro 1 e 2. E o raio dela é igual a 1, porque se você olhar a distância entre o centro e a borda da circunferência, vai dar sempre 1. E o raio dela é igual a 1. Para eu encontrar essa equação aqui, eu só basta fazer x menos o valor de a, que é 1 ao quadrado, mais y menos o valor de b, que é 2 ao quadrado, é igual ao raio, que é 1 ao quadrado. E 1 ao quadrado é 1. Então, eu já tenho a equação dessa circunferência na forma reduzida. Bem simples, né? Do mesmo jeito, se eu tiver, vamos dizer, eu tenho uma outra equação, x mais 3 ao quadrado mais y menos 4 ao quadrado igual a 5, quem é o centro e quem é o raio dessa circunferência aqui? E aí eu posso observar a fórmula, o que é que diz aqui? Que menos a, o que é que tem mais o x? Menos a e mais 3. Então, menos a é igual a 3 positivo. Multiplicando por menos 1, a vai ser igual a menos 3. E daqui você já pode tirar que o valor de a, você pegando a equação reduzida, o valor de a vai ser sempre esse número aqui com sinal inverso. Se aqui tem 3, aqui vai ser menos 3. A mesma coisa acontece para o valor de b. Ó. Menos b é igual a menos 2. Então, menos b é igual a menos 2. Você sempre vai multiplicar por menos 1. Então, b vai ser igual a 2. Então, o centro é o valor de a, que é esse mesmo número aqui com sinal invertido. E esse mesmo número aqui é 4, na verdade, né? Eu estava botando um 2, não sei de onde. E esse mesmo número aqui com o sinal invertido. Ok? E quem é o raio? O raio, a raiz quadrada do que tem aqui. Então, nesse caso, a raiz quadrada de 5, que eu não tenho ela inteira. Então, a parte reduzida, acho que ela é bem mais simples do que a equação geral, que é para onde a gente vai agora. Como é que eu encontro a equação geral de uma determinada circunferência? Então, vamos voltar lá para a formulazinha que a gente tem. E o que é que eu vou fazer agora? Desenvolver os produtos notáveis. O que é que eu vou fazer isso? Eu tenho x menos a vezes x menos a ao quadrado, mais y menos b vezes y menos b, menos o raio ao quadrado, isso tudo igual a zero, porque a equação geral ela fica igual a zero. Então, vamos lá. X vezes x, eu tenho x ao quadrado, x vezes x vezes menos ax, menos a vezes x menos ax, e menos a vezes a mais a ao quadrado. Faço a mesma coisa com esse. Menos y vezes y ao quadrado, y vezes menos by, menos b vezes y, menos bi,
menos b vezes menos b, mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, isso é igual a zero. A única coisa que eu vou fazer agora é juntar os termos semelhantes, então eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado, esse aqui, esse, menos ax e menos ax, menos 2ax, menos by e menos by, menos 2by, mais a ao quadrado, mais b ao quadrado, menos o raio ao quadrado, isso é igual a zero. Então, essa daqui é a equação geral da circunferência. Mas, na mesma ideia daquela dali, eu quero encontrar a equação geral da circunferência que tem centro 1 e 2 e raio igual a 1. Só vou substituir aqui os valores de A e B e R. Então, vamos lá encontrar essa daqui. Então, eu vou ter x ao quadrado mais y ao quadrado. E aí é curioso, porque em toda a equação de circunferência vai aparecer isso aqui, x ao quadrado mais y ao quadrado, que você desenvolveu aqui e percebe que aparece. Menos 2 vezes o valor de A vezes x, menos 2 vezes o valor de B vezes y, mais o valor de A, que é 1 ao quadrado, mais o valor de B, que é 2 ao quadrado, menos o raio, que é 1 ao quadrado. Isso é igual a zero. Então, agora é só organizar x ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes 1 é 2x, 2 vezes 2 é 4y, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado é 4, menos 1 ao quadrado. E aí tem um negócio curioso aqui. Menos 1 ao quadrado, ele vai ficar menos 1, porque só seria 1 positivo, porque se for menos 1 dentro de parênteses é ao quadrado, menos aqui também está ao quadrado, aqui seria mais 1. Mas nesse caso aqui, continua sendo menos 1. E, fechando, vamos ter x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x menos 4y, 1 mais 4, 5, menos 1, 4, é igual a zero. Esses dois se anulam. Então, essa é a equação dessa circunferência de centro 1 e 2 e raio 1. Agora vamos ver uma outra situação. Vou apagar para a gente ter um pouco mais de espaço e fazer um outro exemplo que eu tenho o centro e o raio e a gente vai encontrar a equação geral. Então, vamos pensar que eu tenho uma circunferência de centro menos 1 e 3 e raio igual a 2. Qual é a equação geral dessa circunferência? E se em outra situação, se o centro fosse 0 e 0 e o raio igual a 1, qual seria a equação dessa circunferência? E aí eu vou fazer aquela mesma coisa. É interessante se você já quiser ir decorando, anotar a forma geral, você vai decorando com o tempo. Então, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado, isso é igual a zero. Posso respirar agora, né? Vamos lá. A única coisa que eu vou fazer é substituir aqui. Então, eu tenho x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a, que é menos 1, e não esqueça do sinal, vezes x, menos 2 vezes b, que é 3 vezes y, mais o valor de a, que é menos 1 ao quadrado, mais o valor de b, que é 3 ao quadrado, menos o raio, que é 2 ao quadrado, isso é igual a zero. Só vou resolver as multiplicações e moleza. X ao quadrado mais y ao quadrado, menos 2 vezes menos 1 vai dar 2 positivo, 2x, 2 vezes 3, menos 6y, 1 ao quadrado é 1, 3 ao quadrado é 9, menos 2 ao quadrado é 4, igual a zero. A única coisa que eu ainda tenho para fazer aqui, juntar esses três termos semelhantes, vai dar 1 mais 9, 10, menos 4, 6. Então, a equação vai ficar x ao quadrado
mais y ao quadrado mais 2x menos 6y, 1 mais 9, 10, menos 4, 6, igual a zero. Então, essa é a equação da circunferência de raio de centro, menos 1 e 3 e raio 2. E nessa situação aqui, a forma é a mesma essa. Para eu não repetir de novo, que é bom a gente repetir para você ir decorando, mas eu já decorei, né? Então vamos lá. X ao quadrado mais y ao quadrado menos 2 vezes a, ó, aqui, 2 vezes a vezes x menos 2 vezes b vezes y mais a, que é 0 ao quadrado, mais b, que é 0 ao quadrado, menos 1 ao quadrado é igual a zero. Então vai ficar aqui x ao quadrado mais y ao quadrado, desaparece, menos 2 vezes x. Não, você não precisa botar porque vai dar zero, menos 2, menos 2 vezes 0 vezes x, menos 2 vezes 0 vezes y, 0 ao quadrado e 0 ao quadrado, então sobrou só aqui, menos 1 ao quadrado, e 1 ao quadrado é 1, igual a zero. Então, essa aqui é a equação da circunferência, cujo o centro é a origem do plano cartesiano, o ponto 0, 0, e tem raio igual a 1. É interessante você observar que quando não aparece isso aqui, alguma coisa vezes x ou vezes y, é porque o valor de A ou o de B, dependendo da situação, vai ser igual a zero. E agora o que é que eu quero? Para a gente concluir, desmanchar. A gente estava encontrando a equação a partir do centro e um ponto. Eu quero agora que a gente encontre o centro e o ponto a partir de uma equação. E aí, para ver se a gente não estava fazendo alguma coisa errada, vamos ver quem é o centro e o raio dessa equação aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 2x menos 6y mais 6 igual a zero. Curioso, né? Você faz e depois desmancha. Melhor nem ter feito, né? Mas vamos lá entender. Como é que eu encontro o centro e o raio dessa equação aqui? Se a gente lembrar, e eu vou anotar só para a gente perceber a relação entre eles, da forma da equação, x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2ax menos 2by mais a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a zero. O que é que eu tenho que prestar atenção? Que para descobrir o centro eu tenho que saber quem é o valor de A e quem é o valor de B. Observando aqui, quem está multiplicando x é o menos 2a é igual a 2. Então, o que é que eu vou fazer? Menos 2a é igual a 2. Então, a é igual a 2 dividido por menos 2. A vai ser igual a menos 1. Então, descobri o valor de A. Vamos para o valor de B, que é a mesma ideia, ó. Que está multiplicando y. Menos 2b é igual a menos 6. Então, b vai ser igual a menos 6 dividido por menos 2. B vai ser igual a 3 positivo. Já achei o centro, que vai ser menos 1 e 3. E agora falta eu descobrir quem é o raio nessa situação aqui. E aí, quem é o raio? Ó, tudo isso aqui que me sobrou tem que ser igual a 6. Incluindo o sinal. Se tiver um sinal negativo, ele vem junto também. Então, o que é que eu vou fazer aqui? Vai ficar a ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 6. Ah, eu já sei que é menos 1. Então, menos 1 ao quadrado mais 3 ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 6. Menos 1 ao quadrado é 1, mais 3 ao quadrado é 9, menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 6. Então, passando tudo para o segundo membro, menos o raio ao quadrado vai ser igual a 6, menos 1, menos 9.
menos o raio ao quadrado vai ser igual a 6 menos 1 dá 5. 5 menos 9, eu posso fazer, juntar os que tem mesmo sinal, menos 1 e menos 9 dá menos 10. Menos 10 mais 6, aí eu vou ficar com dois sinais diferentes, eu subtraio. Menos 10 mais 6 vai dar menos 4. Multiplico isso tudo por menos 1, vai ficar o raio ao quadrado é igual a 4. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 4. Importante lembrar que a raiz quadrada de números inteiros, números positivos, tem sempre uma positiva e uma negativa. Então, aqui na verdade seria mais e menos 2. Só que nessa situação aqui é o raio. Raio é distância, não, a distância não é negativa. Então, para essa situação, só tem sentido o raio igual a 2, a parte positiva dessa raiz. Eu não lembro aí na outra questão que era que tinha, mas eu espero que o centro tenha sido menos 1 e 3 e raio 2, senão eu errei aí no caminho. E aí eu estou dizendo de brincadeira, mas é importante que você confira o que você fez, porque às vezes acontece pequenos detalhes no meio que o resultado dá errado, e não é porque você não sabia o conteúdo. Se tiver algum detalhe com pequenos erros aqui no meio, foi só erro na hora de olhar para a câmera e olhar para o quadro. Aí vamos voltar para aqui, né? Já que eu estou pegando a equação e encontrando o centro, eu vou pegar essa equação aqui também e encontrar o centro dela. Então vamos lá. Eu tenho aqui x ao quadrado mais y ao quadrado menos 1 igual a 0. Quem é o centro e o raio dela? Esse daqui eu ainda sei decorado. O centro é a origem e o raio é 1, né? Aí vamos lá, como é que eu encontro? Na mesma ideia, o centro, quando não aparecem os valores, tipo essa daqui que tem o x e o y, é porque o valor de A é 0. Não aparece o B também, ou o y, o valor de B também é 0. E o raio? O raio é do mesmo jeito, ó, A ao quadrado mais B ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a menos 1. Então, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos o raio ao quadrado é igual a menos 1. Só sobrou isso aqui, né? Vou multiplicar ela por menos 1. Vai ficar o raio ao quadrado é igual a 1. Então, o raio é igual a raiz quadrada de 1, que nesse caso só vou considerar a parte positiva. Então, o raio é igual a 1. Acho que para a gente fechar mesmo, eu só queria relembrar. Como é que eu consigo identificar que uma equação ela é ou não a equação da circunferência? O que é característico da equação da circunferência e eu consigo identificar ela? Então vamos lá, por exemplo, se eu botar x ao quadrado menos y ao quadrado mais 2x mais 3y menos 5, isso é uma equação da circunferência? Não. Por quê? Vocês lembram lá do início que eu disse que na equação da circunferência sempre vai aparecer x ao quadrado mais y ao quadrado? Nessa situação não apareceu. E aí tem um detalhe, se aqui fosse menos x ao quadrado e menos y ao quadrado, eu podia multiplicar ela por menos 1 e aparecer os dois positivos. Então nessa situação poderia ser. Mas como está um positivo e um negativo, não é equação da circunferência. Certo? Não tem como ser equação de circunferência. Vamos ver outra. Então a resposta dessa é não. Mas e se eu tivesse x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4 igual a 0? Essa é uma equação da circunferência? Aquilo que eu falei nessa daqui, aparece o x ao quadrado e o y ao quadrado aparece. Então, por esses dois, tem a possibilidade de ser. Eu não sei se é ainda. E o que é que eu tenho que encontrar para poder garantir? Encontrar o centro e o raio dessa circunferência. O centro, nesse caso, como não aparece o número que está multiplicando o x e o y, é a origem, o centro dela é 0 e 0. Então, só falta eu encontrar o raio. Quem é o raio? O valor de A ao quadrado mais o valor de B ao quadrado menos o raio ao quadrado vai ser igual a 0. Então, 0 ao quadrado mais 0 ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a menos 4. O valor está aqui.
Só tenho esse aqui, multiplicando por menos 1 vai ficar o raio ao quadrado é igual a 4. Vou multiplicar isso por menos 1. O raio vai ser igual a raiz quadrada de 4, que nesse caso o raio é igual a 2. Então, sim, essa é uma equação da circunferência. Por quê? Porque tem aquelas características que eu falei, tem o centro que é na origem e tem o raio que é igual a 2. Então, vamos pensar uma outra aqui. Vamos pensar x ao quadrado mais y ao quadrado menos 2x mais 4y mais 8 é igual a 0. Será que essa é uma equação da circunferência? Só vou poder responder se sim ou se não, se tiver aquelas características que eu falei. Primeiro, tem o x ao quadrado mais y ao quadrado, que é obrigatório. Sim, então por esse eu vou analisar quem é o centro e quem é o raio dela. O centro dessa circunferência, se você tiver prestado atenção, eu posso fazer o centro, é só a metade do coeficiente do x dividido por 2. Ou metade do coeficiente do x com sinal invertido. Então, se aqui é 2, vai ser 1, o sinal é positivo, fica negativo. Do mesmo jeito, vai ser esse aqui. O valor de b é metade do coeficiente do y com sinal invertido. Se aqui é 4, vai ser 2. É positivo, fica negativo. Você consegue encontrar o centro de todas elas nisso. É sempre a metade com o sinal invertido. Quando ela está na forma reduzida, é o mesmo número com sinal invertido. Na forma geral, metade com sinal invertido. Ok? E quem é o raio? A ao quadrado mais b ao quadrado menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 8. E aí, como é que vai ficar aqui? O valor de A é 1 ao quadrado, mais o valor de B é menos 2 ao quadrado, menos o raio ao quadrado tem que ser igual a 8. Então, 1 ao quadrado é 1, mais 2 ao quadrado menos 2 ao quadrado é 4, menos o raio ao quadrado, isso vai ser igual a 8. Menos o raio ao quadrado vai ser igual a 8, menos 1, menos 4. Passei os dois para o segundo membro. Então, menos o raio ao quadrado vai ser igual a 8 menos 1 é 7, menos 4, 3. Como aqui está menos o raio e eu quero o raio, eu vou sempre multiplicar por menos 1. Então, o raio ao quadrado é igual a menos 3. O raio vai ser igual a raiz quadrada de menos 3. E aí onde está o problema? Existe raiz quadrada de menos 3 dentro dos números reais? Não. Então, isso não representa a equação de uma circunferência. Por quê? Porque ela não tem raio. Nessa situação aqui, o raio dela é a raiz quadrada de um número negativo que não existe. Então, essa não é a equação de uma circunferência. Espero que tenham entendido e até a próxima.